Olá, estou aqui gravando a lição número 8 pela segunda vez, hoje. Gravei hoje à tarde, às 15 horas, e acabei apagando. Vou gravar tudo de novo. Assim eu vou aprendendo, né? Ganho alguma coisa com isso também, né? Nem tudo é perda. Então, o assunto hoje é a lição número 8, os dons do Espírito Santo, né? Que vai ser estudado em 18 a 25 de fevereiro. Né? E eu estou aguardando aqui a tal da febre da tarde, porque estou com um problema aí de virose, que todas as tardes, ali pelas 3 horas, vem a febre. Hoje não veio ainda, que coisa bem boa. Espero que não venha, estamos orando para isso. E as consultas, exames, etc., não identificam de onde a causa, a origem da febre. Santíssimo e poderoso Deus, nós te agradecemos porque Tu estás sempre conosco e em tudo podemos sempre contar contigo. E aqui hoje queremos estudar sobre os dons do Espírito Santo. Ajuda-nos a entender esse assunto em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, se tem um tempo em que há falsificação de dons, esse tempo se chama hoje. Né? Como que pode ter, em cima de uma única Bíblia, mais de 30.000 igrejas? Não sei quantos são. Talvez alguém já li em algum lugar 70 e poucas mil igrejas. Sei lá. 30.000 ou 70.000, essa altura não faz tanta diferença, porque, afinal de contas, é demais. Uma só devia ser a igreja. 2, teria um erro. Bom, então, hoje se falsificam dons do tipo assim, de línguas, é o que é muito falsificado, o dom da cura, o dom da expulsão de demônios, etc. Há pouco eu estava vendo na internet, tem uns pastores aí vendendo vassouras, R$1.000 cada vassoura, para varrer o mal de dentro da casa. Vamos parar com isso. Onde é que está o limite da ganância? E tem gente que compra tal da vassoura. Em outros tempos eu vi alguém vendendo ali a água do Rio Jordão, um potezinho bem pequenininho, água do Rio Jordão. Aquilo faz algumas coisas dentro da casa e não sei o que mais lá. Voltamos à Idade Média, vendendo objetos e coisa e tal lá. Igrejas pentecostais estão abusando. E Deus está olhando. Um dia Ele vai dizer para eles: nunca vos conheci. E o povo, esse povo é fácil de enganar. Como gosta de ser enganado? Parece que gosta de ser enganado. Parece não, gosta sim de ser enganado. Porque não examina, como nós vamos estudar na parte de quinta-feira aqui. Mas vamos lá então. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Isso está em 1 Coríntios 12, versículo 4 a 6. E também há diversidade nos serviços. Você tem muita coisa para fazer, diz aqui, né? Mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Bom? Então, nós temos aqui hoje 3 coisas para examinar. Temos o fruto do Espírito, que nós estudamos na semana passada. Temos os dons espirituais, que não é só um, o fruto é único, mas os dons espirituais são muitos e cada vez tem mais. E temos os talentos também, não é? Os dons e os talentos não tem diferença entre eles, exceto na sua origem. Dom é algo que se recebeu de graça de alguém. No caso aqui, esses dons foram recebidos da parte de Deus, com objetivos de construção da igreja. Bom, estou olhando aqui, a igreja está sendo construída, né? Mas é de desenvolver a igreja, de capacitar, de dar estudos, etc. e tal, de qualificar, santificar a igreja, não é?
Então aqui, por exemplo, eles estão construindo aqui uma igrejinha, vamos usar isso aqui de exemplo, já que está aí. Tem 6 pessoas aqui trabalhando, inclusive tem uma mulher ali. E hoje existem dons ou talentos, ou então vamos chamar de competências, que naqueles tempos antigos, se fosse construir uma igrejinha dessas, não existia. Por exemplo, hoje precisa de um eletricista, fazer instalação elétrica, né? Precisa de um encanador, fazer todo o encanamento da água, encanamento de esgoto, instalação do material de banheiro, etc, tal, higiene, né? Precisa ter um colocador de cerâmica, né? São especialidades, né? Enfim, inclusive os marceneiros de hoje têm uma especialidade, têm uma competência diferente naquele tempo. Eles usam máquinas, né? E usam máquinas CNC, comando numérico, né? E fazem um trabalho planejado com desenho em software especial, etc e tal, né? Então tem muitas competências hoje que naqueles tempos não existiam. E Deus usa. Vamos fazer uma ilustração aqui. Vamos supor que numa certa igreja existam 5.000 membros, adultos, homens e mulheres. Mais ou menos 2.500 homens, mais ou menos 2.500 mulheres. E que cada uma dessas pessoas existe ali uma grande variedade de competências, que são talentos que as pessoas desenvolveram para suas atividades profissionais e que muito bem podem ser utilizados na igreja. E vamos supor que esses talentos nessa região suprem todas as atividades que a igreja precisa e que essas pessoas se dedicam também para a igreja, nas suas atividades, nas suas capacidades que desenvolveram, nos seus cursos que fizeram, né, nas coisas que aprenderam, etc. Bom, é bem provável que Deus não dê nenhum dom naquela igreja. Não estou dizendo que não vá dar, mas há a possibilidade, pelo menos, que não dê nenhum dom. Por quê? Porque não precisa, né? E vamos supor que lá pelas tantas chegue naquela igreja alguma pessoa de fora que necessite de algumas coisas especiais, por exemplo, e está lá querendo estudar, etc. Problema na língua, na linguagem não é, vamos dizer, tem alguém lá que consegue falar com eles, etc. Mas vamos supor que o problema seja em qualificação profissional dessas pessoas, as pessoas refugiadas, vamos chamar assim, né? Bom, elas querem se desenvolver em certo assunto lá. Mas não tem ninguém aqui que entende desse assunto. E não tem ninguém por perto e não existe possibilidade de encontrar alguém. Mas são pessoas sinceras, corretas, honestas, que vêm procurar abrigo na igreja, etc. Mas querem trabalhar, não querem só passar bem. Então, conseguiram abrigo lá, etc. Mas querem produzir alguma coisa. E querem desenvolver naquilo que a igreja não consegue suprir. Nesse caso, Deus vai providenciar um dom. Ou seja, alguma coisa que precisa naquele momento e que é urgente e que não tem como conseguir, e vai providenciar. Vamos fazer uma outra hipótese. Eu não sei quantos pastores existem na igreja adventista hoje, mas deve ser, grosso modo, uma coisa assim, mais de 15.000, acho eu. Os pastores, eles estudam, fazem curso de teologia e um faz um curso de inglês, outro faz curso de alemão também, outro faz, enfim. Eles já estão espalhados pelo mundo, etc. Eu duvido que exista algum lugar onde não se tenha um pastor que fale aquela língua. Então, o que a igreja faz? Manda o pastor que fala aquela língua para aquele lugar. Então, não precisa o dom de línguas. Mas vamos supor que exista algum lugar ainda que, pequena, uma ilha lá, sei lá onde, um lugar no interior, algum perdido por aí, em que não tem nenhum pastor e não tem nenhum membro
ancião ou líder que fala aquela língua lá e é uma língua difícil, sabe? Nesse caso Deus vai conceder o dom de línguas daquela língua e alguém que já se dispõe vai para lá. Mas vamos supor que a língua não seja tão difícil de aprender, etc. E Deus diz, não vou dar o dom de língua para ninguém. Alguém vai lá, vai ficar uns 6 meses por lá e vai aprender a língua. E vai resolver o assunto. Pronto. Então tem 1000 maneiras de resolver. Lá no Pentecostes, o dom de língua foi absolutamente necessário. Depois, algumas vezes, foi utilizado, inclusive, para demonstração, né? Deu um impacto tão grande, né? De que recebeu o Espírito Santo. Mas são muitos os dons que o Espírito Santo pode conceder, né? Então, lá foi absolutamente necessário. Haviam turistas ali de vários lugares, falando línguas diferentes, e que estava na hora de pregar para eles. Chegou a hora de pregar para os gentios, e os apóstolos não sabiam falar a língua deles, e de repente falaram. Isso que é o dom, né? Isso que é dom. É algo que Deus dá, que o Espírito Santo dá, né? Deus dá por meio do Espírito Santo, não importa como isso aqui, para edificar a igreja, para salvar pessoas. Bom, qual é a relação entre o fruto do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo. Fruto é um só. Fruto nós estudamos na semana passada, sou eu, é o meu caráter. Eu não tenho vários caráteres, tenho um caráter só, né? Mas os dons são muitos. Hoje não tem como enumerar quantos dons precisa, né? Na área da informática, por exemplo, quantos dons que precisa ali, né? Na área da ornamentação, né? Enfim, tem tantos assuntos novos. Só na área da medicina, né? Na área da engenharia, quantos cursos de engenharia existem? E assim vai. Então, os dons, aquilo que Deus concede, que vem dele, tem que ser coerente com o bom fruto do Espírito. Porque senão Deus estaria dando um tiro no pé, ou seja, estaria combatendo a Ele mesmo. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que, num certo lugar, um membro lá, ou alguém lá, receba o dom da cura. Ele ora pela pessoa e a pessoa é curada, como foi Pedro, né? Como foi João, Paulo, etc. Então as pessoas chamam essa pessoa, esse que tem esse dom da cura, chamam para orar por elas, ele ora e elas são curadas, curado de câncer, curado de tuberculose, sei lá, um monte de coisa. Mas vamos também supor que essa pessoa dá um mau testemunho. Essa pessoa mente muito. Ela é falsa, ela rouba no comércio, não paga contas, etc. Deus não... Isso não é essa maneira da pessoa viver, esse estilo de vida, esse caráter, não é o fruto do Espírito. Isso é o fruto de outro Espírito, não de Deus. Deus jamais cometeria tal erro de qualificar alguém que pelo seu poder dali para frente estaria dando um mau testemunho. Aliás, o povo mais leviano, os mais liberais, estariam logo dizendo, viu? Pode, tudo pode, né? Hoje a igreja tem muito isso aí, tudo pode, né? Pode, não tem problema. Nós temos áreas dentro da igreja, locais, etc. e tal, lá que pode tudo. Bom, continue assim. Um dia desses vão se arrepender de ter ido por essa via. Porque eu prefiro ir pelo que está escrito. Mas quantas vezes em algum debate, etc. e tal, lá a pessoa vem com essa, eu acho, mas eu acho. Aí não tem como avançar no debate. Então, se eu acho, o eu acho vence na cabeça daquela pessoa qualquer está escrito. Pode pegar a Bíblia, daí ela diz, não, isso é daquele tempo. Se pegar Ellen White, não, é isso aqui, você já está superado. É assim que me dizem. Então, o dom, ou o fruto do Espírito precisa ter aquelas 9 características que estudamos na semana passada, senão não vai receber dom.
E Deus é o soberano doador dos dons espirituais. E nós, não somos nós que decidimos, ó, Senhor Deus, eu quero receber o dom do discernimento. Aliás, esse dom todos deviam pedir, errei. Mas eu quero receber o dom de profecia, eu quero ser um profeta. Eu que decido isso. O dom do discernimento vamos estudar mais lá para o finalzinho, na parte de quinta-feira. É Deus quem decide, o Espírito Santo quem decide, Ele é o único que concede os dons. Não é? Agora, talentos. Então, vamos supor que eu pessoalmente acho que não tenho dom nenhum. Eu tenho talento. O talento de ser professor, né? De ensinar os outros. De escrever também, mais ou menos. E muitos gostam. Mas talento não é dom. A pessoa que fala 5, 6 línguas pode não ter o dom de língua. Ela tem o talento que ela desenvolveu. Ela pesquisou, estudou, se esforçou, aprendeu 5, 6 línguas. Né? E Deus pode usar esses talentos também. E mais uma coisa. Vem do interesse de Deus que Deus pode facilitar a pessoa a desenvolver o seu talento, porque Deus tem interesse naquele talento para usar na igreja. Né? Então, vamos supor lá um jovem. Eu vou estudar mecatrônica. Né? E Deus, esse assunto nós precisamos dentro da igreja. Eu vou ajudar. Esse jovem é bem dedicado para a igreja, correto, né? Eu vou ajudar ele a mais facilmente desenvolver esse talento que ele escolheu. Ele vai se dedicar à igreja, etc. Assim eu conheço vários médicos que são assim, né? Enfermeiros, etc. E pessoas que se dedicam à igreja. Dentistas. Se dedicam à igreja, outras profissões também. Porque são agradecidas a Deus. E ponto final. Simplesmente é isso. Então fazem um trabalho para a igreja naquilo que elas desenvolveram, estudaram e se qualificaram. Né? Mas quais são os propósitos dos dons? São 3 propósitos, basicamente. Um conjunto de 3. Servir a igreja, para qualificar a igreja, para ensinar na igreja, para que as pessoas possam crescer espiritualmente. Então o Espírito Santo usa essas pessoas. Né? Também o ministério dentro da igreja. Por exemplo, cada um devia ter o seu ministério. Não é que cada um devia ter, mas seria interessante mesmo assim. Eu aqui tenho o ministério dos comentários da lição da Escola Sabatina e agreguei alguns anos atrás um comentário em vídeo. Tem gente que está gostando. E outros se agregaram a isso. Tem alguém lá que faz a correção do texto, português. Tem um outro lá que faz a tradução para o espanhol. Tem não sei quantos que multiplicam e mandam para outros e vão mandando para cá e para lá, etc. Outros utilizam nas suas classes da Escola Sabatina. Enfim, tem o envolvimento de algumas milhares de pessoas por semana. E isso não é um dom que Deus me deu, mas é um talento de escrever, etc. E eu creio que Deus ajudou a desenvolver esse talento. Então Deus trabalha de múltiplas maneiras. Deus não tem uma única linha de trabalho. Né? Os dons, mesmo não os talentos. Os talentos também deviam ser dedicados dessa maneira, mas os dons não são concedidos para interesses pessoais, são concedidos para a igreja. Por exemplo, vamos pegar os apóstolos lá que de repente falaram em outras línguas. Eles não falaram em outras línguas, olha só, eu sei falar na língua lá dos turcos, etc. E tal, viu? Eu também não sou qualquer coisa. Não foi para isso. Foi para pregar para essa gente. Foi para usar para salvar aquela gente. Foi para isso. Então os dons não são concedidos para interesses pessoais. Os dons nos dias de hoje, né, no passado e no dia de hoje. Aqui Paulo, temos que analisar, aqui é uma frase de Paulo que está em 1 Coríntios 13, versículo 10. Paulo era um intelectual que escrevia de uma forma muito
indireta, usava muitas figuras de linguagem. Porém, isso não justifica que se distorça ou que se torça o texto que ele escreveu. Porque, enfim, de alguma maneira, todos os textos deles têm sua clareza. E tem uma única interpretação. Então, mesmo que ele tenha sido alguém assim, vamos dizer, em linguagem mais simples, enrolado, o que ele escreveu não permite que se invente interpretações diferentes. Não é isso. Então vamos ler aqui uma frase que ele escreveu, que já mencionamos a fonte. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. É o que dizem as pessoas em relação aos dons. Bom, agora não tem mais dons. Porque o que era perfeito, que é Jesus, já veio. Então o que é em parte, aquilo que não era perfeito, que faltava coisa, isso foi aniquilado. Gente, essa interpretação realmente não encaixa aqui. Porque vejam bem, o mundo antes e depois de Jesus continuou o seu mesmo curso. O pecado continuou aqui. A maldade continuou aqui. E hoje nós estamos como nos tempos de Ló, como nos tempos de Noé, profetizado. A coisa está feia, a corrupção está feia. Né? Hoje, estou gravando esse vídeo agora há pouco, prenderam um grande empresário brasileiro. Né? Veio dos Estados Unidos, foi preso. Eu não queria estar no lugar dele. Muitos queriam estar no lugar dele em outros tempos, hoje não. É triste isso. Eu fico pensando, o homem está preso. Né? Ele que morava no luxo, etc., está preso. Isso é triste, me dói. Eu não gostaria que ele fosse preso. Gostaria que ele se arrependesse, devolvesse tudo, etc., e que pusesse em dia e tá, devolvo tudo. Servisse de bom exemplo e todos os outros fizessem a mesma coisa. Mas que não precisasse ter gente presa, que coisa triste. Então nós estamos num mundo que precisa dos dons e precisa dos talentos que Deus usa. Precisa. Nunca antes se necessitou tanto dos dons e dos talentos. Nunca. Então a igreja hoje, o cristianismo hoje está fragmentado em milhares de igrejas. Né? Temos os protestantes, evangélicos, católicos, espíritas, pentecostais. Né? Temos o comunismo, o socialismo, capitalismo, né? etc. Tem tantas ideologias e coisas, dá uma confusão no mundo. Tá, mas quem desses está certo? Não estão se conflitando. Né? Então o comunismo diz, não, nós estamos certos. O capitalismo, não, nós estamos... Bom, no mínimo os dois estão errados. Né? Não, mas o cooperativismo é o melhor. Já faliram várias cooperativas aqui por roubo. Então, não nos enganemos. Hoje a igreja tem um grande trabalho para fazer. Concluir essa obra e precisa dos dons. Dons do Espírito Santo. E nós precisamos nos qualificar para receber o dom que Deus queira nos dar. Lá pelas tantas, os talentos que nós envolvemos não serão suficientes para a conclusão do trabalho. E Deus vai completar, olha, tu vai receber esse dom aqui, faz tal coisa, e aí lá pelas tantas tu tem uma competência que antes não tinha. Que pode complementar o talento que já tem ou não. Eu não sei. Isso é que Deus vai decidir. Né? Bom, por último, nós temos o dom do discernimento. Esse todos deviam desejar. Eu acho que todos deviam ter mesmo esse dom. Né? Porque qualquer um aqui há de concordar que há uma falsidade gigantesca no mundo por esses dias. Há uma corrupção em todos os sentidos e também no sentido espiritual. Como mente essa pastorada que anda por aí, como eu falei antes, vai vendendo vassouras por R$1.000 para tirar o mal da casa, varrer o mal da casa. Gente, o que diz na Bíblia? Se tem um mal, uma coisa, dobra teus joelhos, de graça, Deus vai te ajudar e ponto final, não precisa comprar vassoura nem nada. Não é?
Ainda vai pagar R$1.000 uma vassoura que poderia comprar no supermercado por R$10. Como as pessoas estão sendo enganadas, como tem falsidade, então precisa ter o dom do discernimento para perceber, ó, isso aqui é mundanismo, isso aqui não pode entrar na igreja, eu não posso me vestir daquela maneira, eu não posso usar tal coisa, eu tenho que saber discernir o que é adorno e o que é adorno que é útil, que é importante, interessante, e o que é adorno que é inútil. E tem que ter bom senso. Não tem aqui, até assim vai, né? Tem que ter bom senso, e o bom senso é discernimento, que Deus vai dizer para você. Mas se não tem o dom do discernimento, vai ler na Bíblia e não vai entender, e vai dizer assim, eu acho que está certo, né? Esses tempos uma pessoa, ela estava lá com... nem vou mencionar esse caso, senão muitos vão ser... Eu vou perder algumas... Ainda não é a hora, né? Mas enfim, a pessoa está fazendo uma coisa muito errada na igreja, dando mau testemunho e brigando com alguém que dizia isso, olha, isso está errado. Não, eu acho que não. Ela dizia assim, eu me sinto bem assim, então Deus me aceita. Pronto. Onde que está o versículo bíblico, etc. tal, que justifica isso? Ela não quer saber. Então hoje as pessoas estão predispostas a serem enganadas, a serem engambeladas. Precisa ter o dom do Espírito Santo, do discernimento, né? E a lei e ao testemunho. Tem que ir por essa via. Como diz Isaías, lá no capítulo 8 ou 9, não lembro bem, mas ali está escrito, a lei e o testemunho, se não falarem de acordo com essa palavra, nunca verão a alva. Pronto. Então, no caso, se aquele pastor que está expulsando o demônio, aquele que está vendendo vassoura, aquele que está curando milhares, etc. e tal lá, não segue a lei de Deus, ou não segue partes da Bíblia, pode ter certeza. O que a competência dele, a capacidade dele não vem do céu, vem do inimigo. Só tem duas fontes. Então, estejamos atentos. E principalmente nós, que não sejamos enganados, porque muitos de nós estamos trazendo para dentro da igreja barulho, modas absurdas, e cada vez mais está entrando na igreja. A igreja está se descaracterizando, as pessoas não querem nem saber, fazem o que querem. Muitas igrejas estão se transformando em boates, tamanho barulho, e isto é dito louvor, e isto é chamado de batismo do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, poder do alto, etc. Esses tempos estavam num lugar lá e estavam inaugurando uma nova temporada, um novo ano, e no final da programação, isso ainda era sábado, mas mesmo que não fosse, houve uma salva de fogos de artifício. Eu pensei, mas onde é que eu estou? Isso aqui é a igreja adventista mesmo? Não era. Tinha um nome lá escrito Igreja Adventista, sétimo dia, etc. Mas o nome não muda nada. Ali dentro, Adventista da parte da liderança, não tinha nenhum, mas nenhum. Então muitos dos nossos líderes, eles estão desencaminhando a igreja. Então precisa fazer que nem os bereanos, estudar, etc. e tal, e discernir. Que seja assim com todos nós. Não vamos delongar muito aqui o assunto, eu não estou com a voz boa. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco, nos oriente, porque muitos ainda cairão, infelizmente, mas que pelo menos nós ficamos em pé e possamos ajudar outros a se manterem assim. Em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Tchau.